Existem verdades que você carrega como cicatrizes invisíveis na alma, marcas que doem mais que qualquer ferida física. Durante 25 anos, convenci a mim mesmo de que tinha escapado, que era apenas um sobrevivente, não uma vítima marcada. Construí uma vida longe da Serra do Caverá, longe das montanhas onde meu melhor amigo se transformou em pesadelo vivo. Casei, tive filhos, fingi normalidade com a maestria de quem pratica a mesma mentira todos os dias ao se olhar no espelho. Mas mentiras, por mais elaboradas que sejam, eventualmente se despedaçam. E a minha começou a rachar na noite em que minha filha de 17 anos me perguntou por que eu gritava dormindo sempre que a lua estava cheia. A negação é uma droga poderosa. Eu me entorpeci com ela durante um quarto de século, engolindo o terror e chamando-o de pesadelo recorrente, atribuindo as dores ósseas à artrite precoce, culpando o estresse pelos suores noturnos que encharcavam os lençóis. Minha esposa, Marina, suportou tudo com a paciência de quem ama alguém, claramente quebrado por dentro, fazendo perguntas cada vez menos frequentes, até que parou completamente de perguntar. Meus filhos, Júlia e o pequeno Rafael, cresceram acostumados com um pai que trancava a porta do quarto nas noites de lua cheia, que nunca aceitava convites para acampar, que empalidecia quando alguém mencionava lobos. Mas há 3 meses, tudo mudou. Começou com as cicatrizes. Aquelas marcas antigas no meu ombro e braço esquerdo. Memórias físicas daquela noite de 1998 começaram a pulsar com vida própria. Não era dor normal. Era como se algo debaixo da pele estivesse acordando de um sono profundo, se espreguiçando, testando seus limites. À noite, quando Marina dormia ao meu lado, eu ficava observando as cicatrizes no escuro e juro por tudo que é sagrado que as via se movendo sutilmente, como se algo rastejasse sob minha pele. As linhas prateadas deixadas pelas garras de Eduardo pareciam brilhar fracamente sob a luz da Diziedas, lua que entrava pela janela. Então vieram os sonhos, não pesadelos comuns, mas memórias que não eram minhas. Eu via através de olhos amarelos, corria em 4 patas pela Serra do Caverá. Sentia o gosto de sangue fresco na boca e o êxtase selvagem da caçada. Acordava com terra sob as unhas, mesmo tendo dormido em minha cama, com arranhões inexplicáveis nas pernas, com o sabor metálico persistindo em minha língua. Uma manhã, Marina encontrou sangue na pia do banheiro e pegadas de lama no corredor, pegadas que eram grandes demais, alongadas demais, com marcas de garras que não deveriam existir. Foi quando recebi a carta. Um envelope pardo, sem remetente, com meu nome escrito em caligrafia trêmula, que reconheci imediatamente mesmo após 25 anos. Era de Aristeu, meu tio, que eu acreditava estar internado em alguma instituição psiquiátrica desde 1998. Dentro, apenas 3 linhas escritas com urgência desesperada. Ele está voltando para você. A lua de sangue está chegando. Volte para a serra enquanto ainda é você. E uma data, 15 de outubro de 2023. Daqui a 3 semanas. A noite do eclipse lunar total. A lua de sangue. Minhas mãos tremiam tanto ao segurar o papel que quase o rasguei. Porque eu sabia, com certeza absoluta enraizada em algum lugar primitivo do meu cérebro, que cada palavra era verdade. A decisão de voltar para a Serra do Caverá não foi realmente uma decisão. Foi uma rendição inevitável, como um condenado marchando para o cadafalso, porque não existe outra direção possível. Contei a Marina que precisava resolver assuntos de família, uma meia-verdade patética que ela aceitou com olhos preocupados e perguntas não feitas. Júlia me abraçou na despedida e sussurrou: "Pai, você parece diferente. Seus olhos..." Ela não completou a frase, mas vi medo genuíno em seu rosto. Minha própria filha tinha medo de mim. Isso doeu mais que qualquer transformação física poderia doer. A viagem de carro até o interior do Rio Grande do Sul levou 8 horas,
Mas pareceram 8 anos. Cada quilômetro que me aproximava das montanhas trazia novas sensações perturbadoras. Meus sentidos estavam aguçados de forma impossível. Podia distinguir o cheiro individual de cada árvore que passava, ouvir conversas dentro de casas distantes da estrada, ver detalhes microscópicos em placas a centenas de metros. Era como se meu corpo estivesse se preparando, se adaptando, se transformando em algo mais adequado para o que estava por vir. Parei 3 vezes para vomitar na beira da estrada, meu estômago se rebelando contra a transformação que sentia se aproximando. Quando finalmente alcancei a estrada de terra que serpenteava até a propriedade de Aristeu, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho sangue. A paisagem tinha mudado menos do que eu esperava. Ainda os mesmos campos intermináveis, os mesmos bosques densos, as mesmas montanhas recortadas no horizonte. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão elétrica que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Os campos estavam vazios de gado, nenhum animal à vista. Até os pássaros pareciam ter abandonado a região, deixando apenas um silêncio pesado e antinatural. A casa principal estava visivelmente deteriorada. A tinta descascava das paredes de madeira. Janelas estavam quebradas ou cobertas com tábuas. E o telhado tinha buracos que deixavam o interior exposto aos elementos. Mas havia sinais de ocupação recente. Uma picape velha estacionada ao lado, fumaça saindo da chaminé e luz fraca piscando através das frestas das janelas. Estacionei meu carro e fiquei sentado por longos minutos, mãos ainda agarradas ao volante, tentando reunir coragem para sair. Foi quando ouvi o primeiro uivo distante ecoando através das montanhas. Não era um som animal comum, era um chamado, e cada célula do meu corpo reconheceu esse chamado e quis responder. Aristeu me esperava na varanda, mas o homem que vi era apenas uma sombra do tio forte e resoluto que conheci. Ele tinha envelhecido, 40 anos em 25, o rosto cavado e marcado por rugas profundas, o corpo curvado, como se carregasse um peso invisível. Seus olhos, porém, ainda mantinham aquela intensidade aterradora, olhos de alguém que viu demais e nunca conseguiu esquecer. "Você veio", ele disse, sua voz rouca quebrando o silêncio. "Pensei que tivesse mais senso e ficaria longe. Mas claro que você veio. A maldição não deixa escolha." Ele cuspiu no chão e fez o sinal da cruz. Um gesto que parecia mais superstição desesperada do que fé genuína. Entramos na casa que cheirava a mofo, fumaça de lenha e algo mais. Um odor almiscarado e selvagem que fez meu estômago se apertar em reconhecimento. Aristeu tinha transformado a sala de estar em uma espécie de centro de comando obsessivo. As paredes estavam cobertas com mapas da região marcados com símbolos estranhos, fotografias de carcaças de animais mutilados, recortes de jornal sobre desaparecimentos e páginas arrancadas de livros antigos escritos em latim. No centro da mesa havia um diário encadernado em couro gasto, tão velho que as páginas estavam amareladas e quebradiças. "Você precisa saber a verdade completa", Aristeu disse, servindo cachaça em copos sujos com mãos trêmulas. "Não apenas sobre aquela noite, mas sobre o que realmente aconteceu, sobre de onde veio essa maldição e sobre o que você está se tornando." Ele empurrou o diário na minha direção. A capa tinha um nome gravado em letras desbotadas. Teodoro Silveira, 1952. "Meu avô", Aristeu continuou. "O primeiro da nossa família a ser mordido. O início de tudo." As páginas do diário contavam uma história que parecia saída de um pesadelo febril. Em março de 1952, Teodoro Silveira, um fazendeiro respeitado da Serra do Caverá, tinha organizado uma caçada após relatos de uma fera que estava atacando o gado. Eles rastrearam a criatura até uma caverna profunda nas montanhas,
um lugar que os índios locais chamavam de Boca do Demônio, e evitavam há gerações. Lá dentro, encontraram não um lobo comum, mas algo muito mais terrível. Uma criatura que mudava entre formas humana e bestial, que falava com voz humana, mesmo com mandíbulas de lobo. A criatura estava morrendo, ferida por uma armadilha de caçadores colocada décadas antes. Em seus momentos finais, ela implorou por ajuda, alternando entre súplicas humanas e rosnados animalescos. Teodoro, movido por compaixão ou curiosidade mórbida, se aproximou. A criatura o agarrou com força sobre-humana e o mordeu, profundamente no antebraço direito, sussurrando palavras em uma língua que ele não reconheceu. A maldição precisa de um hospedeiro, ela disse em português quebrado. Perdoe-me, mas não posso morrer sozinho. Alguém precisa carregar o fardo. Então a criatura expirou, seu corpo se desfazendo em cinzas que os ventos da caverna espalharam. Meu avô transformou pela primeira vez 3 noites depois, durante a lua cheia de março. Aristeu continuou, suas palavras saindo em um fluxo compulsivo, como se precisasse expelir a história que guardava há tanto tempo. Ele escreveu tudo neste diário, nos momentos de lucidez entre as transformações. Como os ossos quebravam e se reformavam. Como a consciência humana ficava aprisionada dentro de uma mente bestial, tomada por fome e fúria. Como ele acordava nu nos campos, coberto de sangue que não era seu, cercado por carcaças de animais destroçados. Aristeu pausou, esvaziando seu copo de cachaça de uma vez. E como ele percebeu que a maldição era contagiosa, um arranhão, uma mordida, até mesmo sangue contaminado em uma ferida aberta. Qualquer contato assim passava a maldição adiante. Folheei as páginas com mãos trêmulas, vendo a caligrafia de Teodoro se deteriorar ao longo dos meses, tornando-se cada vez mais errática e manchada. Ele tinha tentado de tudo. Correntes de prata não funcionavam, água benta, inútil. Até mesmo tentou se matar durante uma lua cheia. A transformação o curou antes que morresse. Eventualmente, ele aceitou sua maldição e aprendeu a se isolar durante as transformações, construindo uma cela de concreto reforçado no porão da casa onde se trancava nas noites de lua cheia. Mas a maldição cobrou seu preço. Em 1967, durante uma transformação particularmente violenta, ele escapou e atacou sua própria família. Sua filha mais nova, mãe de Aristeu, sobreviveu, mas ficou marcada. Não foi mordida, mas o trauma da noite em que viu o próprio pai transformado em monstro a destruiu lentamente. Eduardo não foi o primeiro neto a ser amaldiçoado, Aristeu disse, e vi lágrimas brilhando em seus olhos cansados. Fui eu. Há 40 anos, quando tinha 20 anos, meu avô me mordeu durante uma de suas transformações. Ele não queria, mas naquele estado não há controle. Eu transformei pela primeira vez e entendi o inferno que ele vivia. Meu cérebro demorou longos segundos para processar essa informação. Aristeu era um lobisomem também? Sim, ele confirmou, lendo minha expressão. E aprendi a controlar parcialmente a transformação ao longo das décadas. Não completamente, nunca completamente, mas o suficiente para manter consciência durante algumas transformações, para resistir aos impulsos mais sangrentos. Foi então que a peça final do quebra-cabeça se encaixou com clareza aterradora. Eduardo, eu disse, minha voz saindo estrangulada. Ele era meu neto, Aristeu completou, assentindo pesadamente. Filho da minha filha Clara. Ela nunca soube sobre a maldição da família. Eu mantive segredo, me isolava durante as luas cheias, fingia viagens de negócio. Mas o sangue amaldiçoado corre nas veias da família Silveira. E quando Eduardo completou 21 anos, a maldição latente nele despertou. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para as montanhas escuras. Eu deveria ter contado a verdade.
Deveria ter o preparado, mas fui covarde. E naquela noite de 1998, quando vocês vieram ajudar, a lua cheia despertou nele o que estava adormecido no sangue. Mas isso não explica tudo, eu disse, sentindo um pavor crescente se enroscando em meu estômago. Eu fui arranhado por Eduardo naquela noite. Suas garras rasgaram meu ombro e braço. Se a maldição se transmite assim... Deixei a frase morrer no ar, incapaz de completá-la. Aristeu se virou para me encarar, e a expressão em seu rosto era de pena misturada com terror. Você foi infectado naquela noite, sim, mas não transformou imediatamente porque a infecção estava fraca. Apenas arranhões superficiais, não uma mordida profunda. A maldição ficou adormecida em você durante 25 anos, crescendo lentamente, esperando. Esperando por quê? Perguntei, mas uma parte de mim já sabia a resposta. Pela lua de sangue, Aristeu disse. O eclipse lunar total que acontece daqui a 3 semanas é quando a maldição atinge seu ápice de poder, quando até mesmo infecções dormentes despertam completamente. E é quando algo mais acontece, algo que descobri estudando o diário do meu avô e realizando minha própria pesquisa obsessiva ao longo das décadas. Ele voltou para a mesa e espalhou vários documentos. Durante uma lua de sangue, aqueles que carregam a maldição sentem um chamado irresistível para se reunir. É instintivo, primordial. Eles formam uma matilha. Meu sangue congelou. Uma matilha? Você está dizendo que existem outros? Muitos outros. Aristeu confirmou sombriamente. Eduardo não conseguiu controlar sua maldição como eu aprendi a fazer. Durante 25 anos, ele viveu como uma criatura das montanhas, se transformando a cada lua cheia, caçando, matando, e infectando outros. Acidentalmente no início, mas eventualmente de propósito. Pessoas que caminhavam sozinhas pelas estradas rurais, campistas desavisados, trabalhadores isolados. Alguns morreram dos ferimentos, outros sobreviveram e carregam a maldição agora. Ele me mostrou recortes de jornal que tinha colecionado obsessivamente, desaparecimentos inexplicáveis na Serra do Caverá e regiões vizinhas ao longo dos últimos 25 anos. Ataques atribuídos a animais selvagens, pessoas encontradas mortas ou gravemente feridas, sempre durante ou logo após noites de lua cheia. Pelo menos 15 casos documentados, mas Aristeu suspeitava que houvesse muito mais. Nem todos os infectados sobrevivem tempo suficiente para a maldição despertar completamente. Alguns morrem de outras causas antes disso, mas estimo que existam pelo menos 8 a 10 lobisomens ativos nas montanhas agora. E todos vão sentir o chamado da lua de sangue. Por que eu? Consegui perguntar, minha voz pouco mais que um sussurro. Por que Eduardo estaria voltando especificamente para mim? Aristeu hesitou. E vi algo que parecia culpa genuína atravessar seu rosto. Porque você foi o único que ele conhecia antes da transformação, o único com quem tem uma conexão humana genuína. Durante uma lua de sangue, a matilha segue um alfa, o lobisomem mais velho e forte. Eduardo quer que você seja parte de sua matilha quando isso acontecer. Ele quer seu amigo de volta, mesmo que de uma forma grotesca e pervertida. Levantei bruscamente, derrubando a cadeira, sentindo pânico subindo pela minha garganta como bile. Não, isso não vai acontecer. Eu tenho uma família, tenho filhos, não vou me transformar em um monstro. Aristeu me agarrou pelos ombros com força surpreendente. Escute, você já está se transformando. As mudanças que sentiu nos últimos meses são apenas o começo. Quando a lua de sangue chegar, a transformação vai acontecer, quer você queira ou não, mas ainda há uma chance, uma única chance de impedir o pior. Ele me soltou e foi até uma caixa antiga de madeira no canto da sala, retirando algo embrulhado em tecido escuro. Dentro estava uma faca antiga com lâmina prateada, gravada com símbolos que pareciam rúnicos. Prata consagrada,
Aristeu explicou. A única coisa que pode matar permanentemente um lobisomem. Meu avô conseguiu isso com um padre que conhecia os velhos rituais, antes que a igreja moderna esquecesse essas práticas. É a única arma que pode acabar com essa maldição. Ele colocou a faca na mesa entre nós. Eduardo vai vir para você na noite da lua de sangue. Ele vai trazer sua matilha. E você terá uma escolha: juntar-se a eles e abraçar a transformação completamente ou lutar. Se lutar, precisará matá-lo. Matar o alfa quebra a conexão da matilha, pelo menos temporariamente. E se você fizer isso antes de transformar completamente pela primeira vez, talvez, talvez, consiga impedir que a maldição se enraize totalmente em você. Olhei para a faca, sua lâmina brilhando fracamente à luz bruxuleante das velas. E se eu não conseguir? E se transformar completamente? Aristeu não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz carregava o peso de décadas de culpa e arrependimento. Então eu farei o que deveria ter feito há 25 anos. Usarei a faca em você, porque não vou permitir que mais um membro desta família amaldiçoada destrua vidas inocentes. Ele pausou e viu uma lágrima solitária descendo por seu rosto enrugado. Perdoe-me, mas é a única misericórdia que posso oferecer. Aquela noite, trancado no quarto de hóspedes da casa decadente, experimentei pela primeira vez o verdadeiro horror do que estava se tornando. A lua estava apenas 3/4 cheia, não a lua de sangue ainda, mas próxima o suficiente para despertar o que dormia em minhas veias. Começou por volta da meia-noite, com uma dor que irradiava de minhas cicatrizes antigas e se espalhava pelo corpo inteiro como fogo líquido correndo através das veias. Mordi uma toalha para sufocar os gritos enquanto sentia meus ossos começarem a mudar. Não uma transformação completa como a que testemunhei em Eduardo 25 anos atrás, mas algo parcial, como se meu corpo estivesse ensaiando para o evento principal. Meus dedos se alongaram, unhas engrossando e curvando em garras semiformadas. Pelos brotaram em manchas irregulares no meu braço e peito. Meus dentes doíam terrivelmente, e quando cuspi sangue na palma da mão, vi que meus caninos tinham se alongado e afiado. Mas o pior era o que acontecia dentro da minha mente. Memórias que não eram minhas inundaram minha consciência. Eu via através dos olhos amarelos de Eduardo, enquanto ele caçava pelas montanhas, sentia sua fome primordial, compartilhava sua solidão agonizante. 25 anos de transformações, de caçadas, de tentativas desesperadas de se agarrar a fragmentos de humanidade, enquanto o monstro consumia tudo. Vi rostos de pessoas que ele tinha atacado, ouvi seus gritos, senti sua carne rasgando sob minhas, não, sob as garras dele. E então ouvi sua voz, não com meus ouvidos, mas diretamente em minha mente, uma conexão telepática impossível que a maldição criava entre lobisomens do mesmo sangue. Irmão! A voz de Eduardo ecoou em meu crânio, distorcida mas reconhecível. Você sente agora, sente o que eu sinto, o que somos. Tentei bloqueá-lo, mas as palavras continuavam vindo, inexoráveis. Passei 25 anos sozinho neste inferno, mas agora você está despertando. Em 3 semanas, na lua de sangue, vamos finalmente estar juntos novamente. Uma matilha, uma família. Não! Gritei em voz alta, mesmo sabendo que ele não podia realmente me ouvir. A conexão era unilateral, apenas ele se comunicando comigo. Você matou pessoas, Eduardo. Você se tornou um monstro. Mas a voz apenas riu, um som que misturava o humor humano com o rosnado bestial. Nós já éramos monstros, meu amigo. A sociedade apenas não sabia ainda. Esta maldição apenas libertou o que sempre esteve lá. E vai libertar você também. Você vai ver que a transformação não é uma maldição. É uma libertação. A dor finalmente começou a diminuir com as primeiras luzes da aurora. Meu corpo reverteu lentamente, garras encolhendo de volta para unhas humanas normais, pelos retraindo sob a pele.
dentes voltando ao tamanho original. Fiquei deitado no chão de madeira, encharcado em suor e tremendo violentamente, olhando para minhas mãos, que tinham quase deixado de ser humanas. No espelho quebrado pendurado na parede, vi meu reflexo. E por um breve segundo, meus olhos brilharam amarelo antes de voltarem ao castanho normal. Aristeu me encontrou assim quando o sol já estava alto, trazendo café forte e pão. Ele não disse nada, apenas me entregou a comida e se sentou na cadeira velha no canto do quarto. Finalmente, quebrei o silêncio. Ele falou comigo, Eduardo, na minha cabeça. Aristeu assentiu como se esperasse isso. A conexão da matilha fica mais forte à medida que a transformação progride. Na noite da lua de sangue, será impossível bloqueá-lo. Você vai sentir tudo o que ele sente, ver através de seus olhos, compartilhar seus instintos. Ele pausou. É por isso que você precisa estar preparado. Porque quando a transformação completa acontecer, vai ser uma batalha entre sua consciência humana e os instintos do lobo. E os instintos são muito, muito mais fortes. Os 17 dias seguintes passaram em um borrão de preparação e deterioração progressiva. Aristeu me treinou como pôde, ensinando antigas técnicas de meditação que seu avô tinha desenvolvido para manter a consciência humana durante as transformações. Praticamos com a faca de prata, até que eu pudesse manejá-la instintivamente, mesmo com mãos parcialmente transformadas. Ele me mostrou os lugares nas montanhas onde Eduardo provavelmente traria sua matilha. Clareiras antigas que tinham sido usadas para rituais muito antes de homens brancos colonizarem a região. Cada noite, a transformação parcial se tornava mais intensa. Meu corpo estava se adaptando, se preparando para a metamorfose completa que viria com o eclipse. Parei de conseguir comer comida normal. Apenas carne crua mantinha as dores da fome sob controle. Meus sentidos ficaram tão aguçados que o mundo se tornou uma sobrecarga de estímulos, me forçando a usar óculos escuros durante o dia e tampões de ouvido à noite. E a voz de Eduardo estava constantemente presente agora, sussurrando promessas de poder, de liberdade, de aceitação. Marina ligou 3 vezes, preocupada. Inventei desculpas patéticas sobre assuntos complicados de família, sobre documentos que precisavam ser resolvidos. Na 3ª ligação, Júlia pegou o telefone. Pai, você soa diferente. Sua voz está estranha. Ela hesitou. Quando você vai voltar? Eu queria dizer em breve. Queria prometer que estaria em casa para o aniversário de Rafael na próxima semana. Mas as palavras não saíram, porque não sabia se voltaria. Não sabia se o homem que eles conheciam ainda existiria após a lua de sangue. A noite de 15 de outubro chegou com céu perfeitamente claro, como se o universo conspirasse para garantir que nada interferiria com o eclipse. Aristeu e eu fomos para a clareira que ele tinha identificado como o local mais provável para o encontro. Um círculo de pedras antigas no coração das montanhas, cercado por eucaliptos altos que bloqueavam quase em toda a luz. Chegamos ao pôr do sol e eu usava roupas que rasgariam facilmente durante a transformação, a faca de prata presa em um cinto reforçado. O eclipse começou às 21h47. Vi a sombra da terra começar a cobrir a lua cheia, tingindo-a gradualmente de vermelho sangue. E com o primeiro toque de vermelho na face lunar, senti a transformação começar com força incomparável a tudo que tinha experimentado antes. Caí de joelhos gritando enquanto cada osso no meu corpo quebrava simultaneamente, se reorganizando em uma configuração que a evolução nunca pretendeu. Minha coluna se alongou, meu crânio se reformou, membros se distorceram em ângulos impossíveis. Através da névoa de agonia, ouvi os uivos. Não apenas um, mas múltiplos, vindos de todas as direções, convergindo para nossa localização. A matilha estava chegando. Aristeu ficou ao meu lado, a faca de prata em uma mão e uma velha espingarda na outra.
carregada com projéteis de prata que ele tinha fundido especialmente. Lute! Ele gritou por cima do som dos meus próprios gritos. Segure sua humanidade, não deixe a besta vencer. Mas a besta era tão forte. Podia sentir minha consciência humana sendo empurrada para um canto escuro da minha própria mente, enquanto instintos primordiais assumiam controle. Cheiros se tornaram a linguagem primária. Podia sentir o cheiro de Aristeu a metros de distância, distinguir o medo em seu suor, o metal da prata que me fazia querer recuar. E além dele, outros cheiros. A matilha se aproximando. 8 presenças distintas, cada uma carregando o odor almiscarado de lobisomem transformado. Eles emergiram das árvores como sombras ganham forma, criaturas massivas cobertas de pelos escuros, andando ora em 2 patas, ora em 4, olhos amarelos brilhando na escuridão. Variavam em tamanho e forma, alguns mais próximos de lobos gigantes, outros mantendo estruturas humanoides perturbadoramente reconhecíveis. E à frente de todos, o maior e mais terrível, estava Eduardo. Ele tinha crescido ainda mais desde aquela noite de 1998. Agora, facilmente 3 metros de altura, quando ereto. Uma mistura perfeita e pesadelar de homem e lobo que desafiava a realidade. Minha transformação estava quase completa agora. Podia sentir pelos cobrindo cada centímetro da minha pele, garras totalmente formadas nas mãos, mandíbulas alongadas e preenchidas com presas. Mas lutei com tudo que tinha para manter minha mente humana no controle, agarrando-me a memórias de Marina sorrindo no dia do nosso casamento, de Júlia dando seus primeiros passos, de Rafael rindo enquanto eu o empurrava no balanço. Eles precisam de você, gritei para mim mesmo. Não os abandone. Eduardo se aproximou lentamente, a matilha se espalhando em um semicírculo atrás dele. Quando falou, sua voz era uma mistura grotesca de humano e animal, palavras formadas por uma garganta que não deveria ser capaz de fala. Irmão, amigo, finalmente, 25 anos esperando. Agora somos completos. Ele estendeu uma das patas. Gesto bizarramente humano de convite. Junte-se a nós, sua família agora, para sempre. Não, consegui dizer, minha própria voz saindo distorcida e gutural através de mandíbulas transformadas. Não vou me tornar isso. Cada palavra era uma agonia. Minha língua transformada mal conseguindo formar sons humanos. Segurei a faca de prata, sua presença queimando minha palma transformada como brasa incandescente. Eduardo viu o movimento e algo como tristeza passou por seus olhos amarelos. Então, escolheu dor em vez de liberdade. Ele se virou para a matilha e soltou um rugido que sacudiu as árvores ao redor. Tragam ele para mim, vivo. O que se seguiu foi um massacre. 4 membros da matilha se lançaram simultaneamente, criaturas de pesadelo movendo-se com velocidade impossível. Aristeu disparou a espingarda, acertando um deles em cheio no peito. A criatura caiu uivando, fumaça subindo da ferida de prata, mas os outros 3 continuaram avançando. Meu corpo transformado reagiu por puro instinto. Pulei lateralmente com agilidade que minha mente humana jamais poderia ter coordenado. Garras estendidas encontrando carne e rasgando. Sangue, tanto o meu quanto o deles, salpicou o chão da clareira enquanto lutávamos. Eu era forte na forma transformada, mais rápido do que jamais fui humano, mas eles tinham experiência que me faltava. Garras rasgaram minhas costas, dentes se cravaram no meu ombro, e a dor era simultaneamente agonizante e estranhamente distante, como se pertencesse a outra pessoa. Aristeu continuava atirando, mas a espingarda tinha apenas 6 cartuchos, e havia 8 lobisomens. Foi quando algo mudou em mim.
No calor da batalha, cercado por monstros e sangue, senti a consciência humana começando a escorregar completamente. A besta queria assumir total controle, prometendo fim à dor, força ilimitada, liberdade dos fardos da humanidade. Seria tão fácil deixar ir, deixar o monstro vencer, juntar-se à matilha e esquecer Marina, Júlia, Rafael, tudo que me fazia humano. Vi Aristeu do canto do meu olho. Ele tinha largado a espingarda vazia e segurava outra faca de prata, lutando contra 2 membros da matilha simultaneamente, mas perdendo. Sangue escorria de múltiplos ferimentos, e vi quando um dos lobisomens o derrubou. Ele me olhou através da distância, e naquele momento de contato visual, entendi. Ele sabia que eu estava perdendo a batalha interna. E estava se preparando para fazer o que tinha prometido, me matar antes que eu me tornasse completamente um deles. Mas então, Eduardo rugiu novamente e a matilha recuou, formando novamente o semicírculo. O Alfa se aproximou de mim com passos pesados que faziam o chão tremer. Vê agora? Poder, força. Não precisa morrer, apenas aceite. Ele colocou uma pata massiva no meu ombro, um eco perturbador de todos os abraços de amizade que tínhamos compartilhado décadas atrás. Irmão meu, juntos, como sempre deveria ser. E foi naquele toque, naquela conexão física com o primeiro, lobisomem que tinha me infectado, que algo extraordinário aconteceu. Através da conexão da matilha, amplificada pelo contato direto e pela lua de sangue acima, vi tudo. Vi Eduardo não apenas como monstro, mas como o homem aprisionado dentro. Vi 25 anos de solidão agonizante, de transformações mensais, onde ele lutava desesperadamente contra instintos assassinos, de manhãs acordando coberto de sangue e culpa. Vi como cada pessoa que ele infectou era uma tentativa desesperada de criar conexão, de não estar sozinho neste inferno. Mas também vi as vítimas, famílias destruídas, crianças órfãs, pessoas inocentes mortas ou transformadas em monstros contra sua vontade. Vi a trilha de sangue e horror que Eduardo tinha deixado através dos anos e entendi que não importava quanto ele sofria. Ele tinha escolhido repetidamente espalhar a maldição em vez de buscar o único fim real que Aristeu oferecia. Perdoe-me, Eduardo, eu disse, minha voz se firmando mesmo através da transformação. Mas isso precisa terminar. E antes que ele pudesse reagir, antes que minha coragem falhasse, cravei a faca de prata profundamente em seu peito, perfurando o coração monstruoso que batia ali. O efeito foi imediato e devastador. Eduardo arqueou para trás, um uivo de agonia rasgando a noite, mas não era apenas dor física. Era como se todas as vítimas, toda a culpa, todos os 25 anos de horror estivessem sendo liberados simultaneamente. Seus olhos encontraram os meus, e por um breve segundo, vi meu amigo ali, o Eduardo Real, finalmente libertado. Obrigado. Ele sussurrou com sua última respiração, e então desabou. O corpo começou a reverter imediatamente, a forma monstruosa diminuindo, pelos retraindo, até que no chão jazia apenas um homem, nu, magro, envelhecido além de seus 47 anos, mas indubitavelmente humano. E no rosto, finalmente em paz, lágrimas secando nos cantos dos olhos. A matilha explodiu em caos. Sem o Alfa, a conexão que os mantinha organizados se despedaçou. Alguns fugiram para a floresta uivando, outros atacaram cegamente, perdidos na fúria bestial. Aristeu e eu lutamos lado a lado, pai e sobrinho contra os monstros restantes, usando as 2 facas de prata. Não sei quanto tempo durou. Poderiam ter sido minutos ou horas, mas quando o silêncio finalmente caiu sobre a clareira, 5 lobisomens jaziam mortos e 3 tinham fugido para as montanhas. Enquanto a lua de sangue começava a clarear, sentindo o eclipse chegar ao fim, minha transformação começou a reverter.
Foi tão doloroso quanto a transformação inicial, ossos quebrando novamente para reassumir formas humanas, mas desta vez lutei menos. Deixei acontecer, deixei meu corpo voltar ao que era. Quando finalmente terminado, estava deitado nu no chão frio, coberto de sangue e cicatrizes, mas humano. Aristeu se ajoelhou ao meu lado, ele próprio voltando à forma humana. Você conseguiu, ele disse, sua voz rouca de exaustão. Matou o Alfa antes da primeira transformação. Completa-se enraizar totalmente. A maldição ainda está em você. Sempre estará, mas você pode controlá-la agora. Como eu aprendi a fazer. Ele me ajudou a sentar, mas 3 escaparam. Vão procurar formar uma nova matilha, ou vão morrer tentando. Olhei para o corpo de Eduardo, meu melhor amigo, finalmente em paz, após um quarto de século de tormento. Precisamos enterrá-lo adequadamente, eu disse. Ele merece pelo menos isso. Aristeu assentiu, e juntos cavamos uma cova profunda ali mesmo na lareira, usando ferramentas que ele tinha trazido prevendo exatamente isso. Colocamos Eduardo para descansar enquanto o sol começava a nascer, pintando o céu de rosa e dourado. Voltei para casa 3 dias depois, inventando uma história elaborada sobre um acidente de carro que explicava os novos ferimentos e cicatrizes. Marina me abraçou forte demais, fazendo perguntas que eu não podia responder honestamente. Júlia me observou com olhos suspeitos que eram jovens demais para carregar tanto conhecimento instintivo. Rafael apenas queria brincar, sua inocência um bálsamo para minha alma machucada. Vida voltou a uma aparência de normalidade. Voltei ao trabalho, retomei a rotina, fingi que tudo estava bem. Mas em cada lua cheia, tranco a porta do meu escritório no porão que construí especificamente para isso. Paredes de concreto reforçado, porta de aço, isolamento acústico. E lá, sozinho na escuridão, permito que a transformação parcial aconteça, lutando contra ela como Aristeu me ensinou, mantendo minha consciência humana através da força de vontade e meditação. As dores nunca param completamente, os instintos nunca silenciam totalmente. Acordo algumas noites com fome de carne crua que me enoja durante o dia. Evito conflitos porque sei que, sob estresse, garras podem emergir involuntariamente. Mantenho distância física de meus filhos durante as semanas próximas às luas cheias, aterrorizado com a possibilidade de um acidente. Mas também assumi um propósito. Em coordenação, silenciosa com Aristeu, ele nas montanhas, eu na cidade, monitoramos relatos de ataques, desaparecimentos inexplicáveis, qualquer sinal dos 3 lobisomens que escaparam, porque sei agora que existem coisas piores que a morte na escuridão das florestas brasileiras, e alguém precisa caçá-las. Há 2 semanas recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma fotografia de uma jovem de aproximadamente 20 anos, cabelos escuros, olhos castanhos, sorriso bonito. No verso, escrito em letra trêmula, que reconheci como de Aristeu. Clara Maria Santos, filha de Eduardo, com uma mulher que ele conheceu antes de 1998. Ela não sabe sobre o pai, não sabe sobre a maldição no sangue. Ela acaba de fazer 20 anos. Observe-a. Olho para a fotografia agora, enquanto a lua crescente brilha através da janela do meu escritório. Clara tem os olhos de Eduardo, seu sorriso. E se o padrão da maldição Silveira se mantém, em algum momento entre 20 e 22 anos, a maldição latente em seu sangue vai despertar. Ela vai precisar de alguém que entenda, que possa guiá-la, que possa ensiná-la a controlar o monstro antes que ele controle ela. Tento me convencer de que posso ajudá-la sem me envolver demais, que posso ser apenas um observador distante. Mas sei a verdade. Uma vez tocado pela maldição, você nunca é apenas um observador. Você é parte dela para sempre. Ontem instalei um aplicativo de rastreamento de fases lunares no meu telefone. A próxima lua cheia é em 10 dias. E algo me diz, algum instinto ancestral e bestial que agora carrego,
que não vou estar sozinho na transformação desta vez, que já posso sentir outros despertando, chamando através da escuridão. A matilha não morreu na Serra do Caverá. Ela apenas está se reformando. E desta vez eu vou estar pronto, porque algumas maldições não podem ser quebradas, apenas controladas, apenas sobrevividas, apenas passadas adiante. Se você ouvir uivos nas noites de lua cheia, se sentir olhos amarelos te observando da escuridão, se encontrar pegadas grandes demais para serem de qualquer animal conhecido, corra, porque nós estamos sempre caçando, e a próxima lua cheia está chegando. 3 meses depois, a ligação chegou às 2h43 da manhã, arrancando-me de um sono agitado, povoado por sonhos de corridas, através de florestas sob lua prateada. O número era desconhecido, mas atendi instintivamente, algum sexto sentido me alertando que isso era importante. Do outro lado da linha, uma voz feminina jovem, trêmula, de pânico mal contido. Você é o homem da fotografia? O amigo do meu pai? Sentei na cama imediatamente, totalmente desperto. Marina resmungou algo ao meu lado, mas não acordou. Clara! Sussurrei, já sabendo a resposta. Como você conseguiu meu número? Um soluço abafado. Encontrei papéis na casa do meu avô, Aristeu. Ele morreu na semana passada, ataque cardíaco. Mas antes de morrer, me deu um envelope. Disse para abrir se coisas estranhas começassem a acontecer comigo. Meu coração afundou. Aristeu morto. O último elo vivo com a história completa da maldição Silveira, o único que tinha décadas de experiência controlando a transformação. E coisas estranhas estão acontecendo? Perguntei, embora já soubesse. Meus ossos doem. Ela sussurrou, voz quebrando. À noite acordo e minhas mãos, elas estão diferentes, mais longas. As unhas. Jesus Cristo, as unhas estão virando garras. E tenho sonhos, não, memórias, de lugares que nunca visitei, de correr em 4, patas de sangue na minha boca. Ela pausou, respiração acelerada ao telefone. Estou ficando louca. Preciso estar ficando louca. Você não está louca. Eu disse calmamente, já saindo da cama e me vestindo silenciosamente. Onde você está agora? Porto Alegre. Meu apartamento, mas não posso ficar aqui. Tenho colegas de quarto, pessoas próximas. Se algo acontecer, não vai acontecer nada. Menti, sabendo que a lua cheia estava apenas a 4 dias de distância. Escute com atenção. Você vai sair do apartamento agora, vai pegar seu carro e vai dirigir para norte. Há um hotel chamado Pousada das Araucárias em Canela. Reserve um quarto o mais isolado possível. Vou encontrar você lá em 6 horas. Depois que desliguei, fiquei sentado na beira da cama, cabeça entre as mãos, sentindo o peso de mais uma vida sendo arrastada para este pesadelo. Marina se mexeu atrás de mim. Quem era? Ela perguntou sonolenta. Trabalho. Menti automaticamente. Emergência. Preciso viajar. Ela suspirou. Não era a primeira vez nas últimas semanas. Você tem viajado muito ultimamente. Os meninos sentem sua falta. Culpa me perfurou como faca. Eu sei. Prometo que vou compensar. Mais uma mentira para adicionar à pilha crescente. No banheiro, enquanto lavava o rosto, olhei meu reflexo no espelho. Tinha perdido peso nas últimas semanas, o rosto mais angular, quase gaunt. Olheiras profundas sob olhos que brilhavam ocasionalmente com um tom amarelado quando a luz os pegava em certo ângulo, e as cicatrizes. Deus, as cicatrizes. Novas marcas se juntavam às antigas, meu corpo se tornando um mapa de violência. Marina tinha parado de perguntar sobre elas. Acho que estava com medo das respostas. Cheguei à Pousada das Araucárias pouco depois das 8 da manhã. Canela estava envolta em neblina característica da Serra Gaúcha, a cidade turística ainda dormindo nesta manhã de terça-feira fora de temporada. Encontrei Clara facilmente. Ela estava sentada sozinha no café da manhã da pousada, uma jovem bonita de 20 anos que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite.
Olheiras profundas, mãos tremendo enquanto segurava a xícara de café, olhos constantemente escaneando o ambiente como animal acuado. Clara, eu disse suavemente, sentando na frente dela. Ela ergueu os olhos e vi reconhecimento imediato. Ela tinha visto minha foto no envelope de Aristeu. Você veio, ela sussurrou. Eu não tinha certeza. Pensei que talvez você pensasse que eu era louca, que... Você não é louca, repeti firmemente. Tudo o que está sentindo, tudo o que está experimentando é real. E eu vou te ajudar a entender, a controlar. Mas primeiro precisa me contar exatamente o que está acontecendo. Quando começou, sua história confirmou meus piores medos. 3 semanas atrás, logo após completar 20 anos, ela tinha começado a sentir mudanças. Dores ósseas durante a noite, sentidos aguçados, podia ouvir conversas através de paredes grossas, cheirar coisas que ninguém mais percebia, ver no escuro com clareza impossível. Seus sonhos eram povoados por memórias de um homem que ela nunca conheceu, seu pai, Eduardo, correndo pelas montanhas em forma bestial. E há 3 noites, durante o último quarto crescente, ela tinha parcialmente se transformado pela primeira vez. Acordei no chão do meu quarto, ela disse, voz quebrando. Minhas mãos eram garras, pelos cobrindo meus braços. E eu tinha arrancado o colchão em tiras, o enchimento estava em todo lugar, como se algo dentro de mim tivesse enlouquecido durante o sono. Lágrimas escorriam livremente agora. O que está acontecendo comigo? O que eu sou? Respirei fundo, preparando-me para a conversa que mudaria sua vida para sempre. Você é portadora de uma maldição ancestral que remonta a 1952, quando seu bisavô Teodoro foi mordido por um lobisomem moribundo nas montanhas da Serra do Caverá. Vi seus olhos se arregalarem em descrença, mas continuei. A maldição passou através das gerações da família Silveira, permanecendo latente até que cada portador atingisse a idade adulta jovem. Seu avô Aristeu tinha a maldição. Seu pai, Eduardo, tinha a maldição. E agora, você a tem também. Lobisomens, ela disse, quase rindo, mas o som saiu histérico. Você está me dizendo que lobisomens são reais, que eu sou um ser humano com uma condição sobrenatural que causa transformações físicas durante as luas cheias. Completei. E sim, eu sei como soa. Acreditei nisso apenas quando vi com meus próprios olhos, há 25 anos. Ergui minha manga, mostrando as cicatrizes profundas. Seu pai fez isso em mim durante sua primeira transformação. E essas cicatrizes me infectaram também. Eu carrego a mesma maldição agora. Passei as próximas 2 horas contando tudo. A história de Teodoro. A maldição que assombrava a família Silveira por 3 gerações. A transformação de Eduardo em 1998 e os 25 anos que ele passou como criatura das montanhas. A matilha que ele formou. A noite da lua. De sangue quando finalmente o enfrentei e o libertei. Clara ouviu tudo em silêncio crescente, processando informações que destruíam completamente sua compreensão da realidade. Então, meu pai, ela finalmente disse, voz pequena, ele estava vivo todo este tempo e ninguém me contou. A dor em suas palavras era palpável. Minha mãe disse que ele tinha morrido antes de eu nascer, que foi um acidente, mas ele estava lá fora, transformando em monstro, matando pessoas. Ele não queria. Eu disse, escolhendo palavras cuidadosamente. Eduardo era meu melhor amigo, e garanto que a última coisa que ele desejaria seria causar dano a qualquer pessoa. Mas a maldição, ela não dá escolha. Durante as transformações, os instintos bestiais assumem controle. Tudo o que você pode fazer é aprender a manter fragmentos de consciência humana, a resistir aos impulsos mais violentos. E você consegue fazer isso? Ela perguntou, olhando fixamente para mim. Controlar, parcialmente, admiti. Aristeu me ensinou técnicas que ele tinha desenvolvido ao longo de décadas.
meditação profunda, âncoras mentais, memórias e emoções humanas fortes que você se agarra durante a transformação e isolamento físico durante as luas cheias, para garantir que mesmo se perder o controle, não vai machucar ninguém. Inclinei-me para a frente, mas não vou mentir para você, Clara. É difícil. Cada lua cheia é uma batalha. E você vai perder algumas dessas batalhas, especialmente no início. Vi medo puro atravessar seu rosto. E se eu machucar alguém e se matar alguém, então você vai ter que viver com isso pelo resto da sua vida, como seu pai teve que viver. Respondi brutalmente honesto. É por isso que precisa aprender controle agora, antes da primeira transformação completa. A lua cheia é em 4 dias. Tempo suficiente para te ensinar o básico, para te preparar mentalmente. Não vai ser fácil, mas é possível sobreviver a isso mantendo sua humanidade intacta. Os próximos 3 dias foram intensos. Aluguei uma cabana isolada nas montanhas perto de Cambará do Sul, longe de qualquer habitação humana. Durante o dia, ensinava a Clara as técnicas que Aristeu tinha me passado. Meditação focada em memórias felizes. Exercícios de visualização, onde ela imaginava uma jaula mental trancando o lobo enquanto mantinha seu eu humano livre. Mantras específicos que ela devia repetir quando sentisse o controle escorregando. Também treinamento físico brutal. Corridas nas montanhas, escaladas, exercícios de força. O corpo transformado vai ter energia impossível de gastar, expliquei enquanto ela ofegava subindo uma trilha íngreme. Se você exaurir seu corpo humano durante o dia, a transformação será um pouco menos intensa à noite. Não muito, mas cada vantagem conta. Ela não reclamou uma única vez. Determinação feroz, brilhando em seus olhos que eram tão parecidos com os de Eduardo. À noite, enquanto ela dormia exausta, eu ficava acordado montando guarda, porque tinha mentido sobre uma coisa. Os 3 lobisomens que escaparam da matilha de Eduardo ainda estavam lá fora, e na última semana tinha recebido relatos preocupantes. Ataques ao gado perto de São Francisco de Paula. Um campista desaparecido na região do Parque Nacional dos Aparados da Serra. Pegadas grandes demais, encontradas em trilhas remotas. Eles estavam ativos novamente e procurando formar uma nova matilha. Pior, eu podia sentir através da maldição compartilhada que eles sabiam sobre Clara. Um novo membro da linhagem. Silveira despertando chamava a atenção de outros lobisomens como sangue na água, chama tubarões. Eles viriam para ela eventualmente, seja para matá-la como ameaça potencial ou para recrutá-la para a matilha. Eu precisava garantir que quando isso acontecesse, ela estaria preparada. Na terceira noite, enquanto Clara finalmente dormia, depois de outro dia de treinamento brutal, meu telefone vibrou com mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Sabemos sobre ela. Meu sangue congelou. Digitei rapidamente. Quem é você? A resposta veio 30 segundos depois. Um sobrevivente. Como você. Há mais de nós do que pensa. Alguns controlam a maldição, outros não. Clara vai precisar escolher um lado em breve. Escolha errado e ela vira ameaça. Ameaças são eliminadas. Fiquei olhando para a mensagem, processando as implicações. Lobisomens organizados, com comunicação, formando facções. Isso era muito pior do que imaginava. A maldição não era apenas alguns casos isolados. Era toda uma sociedade secreta, predadores sobrenaturais, vivendo escondidos entre humanos normais. E agora Clara estava sendo arrastada para o meio de uma guerra que ela nem sabia que existia. A lua cheia nasceu às 20h17 do dia 14 de janeiro. Tinha preparado a cabana da melhor forma possível, todas as janelas cobertas com tábuas, móveis empurrados contra paredes, um quarto interno reforçado com correntes de aço, onde Clara poderia ser contida se necessário. Não tinha prata. Muito perigoso ter por perto. Durante transformação própria,
mas tinha sedativos veterinários potentes como último recurso. Clara estava visivelmente aterrorizada quando o sol começou a se pôr. E se eu não conseguir? Ela perguntou pela 10ª vez. E se o monstro assumir completamente? Então eu vou estar aqui para garantir que você não machuque ninguém, respondi, deliberadamente não mencionando que isso provavelmente significaria nocauteá-la com sedativos pesados. Mas você vai conseguir. É forte, Clara. Mais forte do que seu pai foi na primeira transformação, mais forte do que eu fui. Você tem preparação que nenhum de nós teve. A transformação começou no momento exato que a primeira luz da lua tocou a cabana. Clara gritou, caindo de joelhos, e viu o terror em seus olhos sendo gradualmente substituído por algo mais primitivo. Fiquei ao lado dela, segurando sua mão mesmo quando começou a mudar, sussurrando os mantras que tínhamos praticado. Você é Clara Maria Santos. Você é humana. O lobo é parte de você. Mas não é você. Você controla. Foi brutal testemunhar. Tão pior do que minha própria transformação, porque agora eu via de fora. Via exatamente como horrível era. Ossos se reorganizando sob a pele, corpo se contorcendo em configurações impossíveis, gritos se transformando gradualmente em uivos. Mas através de tudo, Clara manteve seus olhos fixos nos meus e vi ela lutando, realmente lutando, para manter controle. Quando a transformação finalmente completou, diante de mim estava uma loba. Impressionante. Menor que Eduardo tinha sido, mais esguia, mas indubitavelmente poderosa. Pelagem castanho escuro com reflexos dourados, olhos que mantinham um tom âmbar mais suave do que o amarelo feroz que caracterizava lobisomens que tinham cedido completamente à besta. E naqueles olhos vi consciência. Vi Clara ainda ali, aprisionada em corpo bestial, mas não perdida. Clara, eu disse calmamente. Você pode me ouvir? Você me entende? A loba inclinou a cabeça, gesto quase humano. Então, lentamente assentiu. Triunfo explodiu em meu peito. Você conseguiu. Manteve consciência durante a primeira transformação completa. Isso é extraordinário. Estendi minha mão cautelosamente. Você precisa resistir aos instintos agora. Vai sentir fome, vontade de caçar, impulsos violentos. Mas você é mais forte que isso. Passamos as próximas horas assim. Eu falando constantemente, mantendo-a ancorada em humanidade, enquanto ela lutava contra instintos que gritavam para caçar, para matar, para correr livre pelas montanhas. Foi quando ouvi uivos distantes, ecoando através das florestas. A matilha fragmentada. Eles sabiam que havia um novo lobisomem aqui, sentiam o chamado da maldição compartilhada, e estavam vindo. Clara... Eu disse urgentemente. Vão chegar outros como você, outros lobisomens, alguns vão tentar te recrutar, outros vão tentar te matar. Você precisa ficar comigo, precisa confiar em mim. A loba rosnou baixo, olhos fixos na porta, claramente sentindo as presenças se aproximando. Então ela se posicionou entre mim e a entrada, postura protetora que me fez querer chorar. Mesmo transformada, mesmo lutando contra instintos assassinos, ela ainda escolhia proteger em vez de atacar. Os uivos ficaram mais próximos. 3 vozes distintas harmonizando em um canto que era simultaneamente belo e aterrorizante. Peguei o rifle tranquilizante carregado, sabendo que não seria suficiente contra 3 lobisomens experientes. Mas então senti minha própria transformação começando, a lua me chamando, a maldição respondendo à proximidade da matilha. Não! Grunhi entre dentes cerrados, lutando contra ela. Não agora, preciso manter controle. Mas a transformação não dá escolha quando outros lobisomens estão tão próximos. É uma resposta da matilha, instintiva e inevitável. Senti meu corpo mudando enquanto as primeiras garras arranhavam a porta da cabana do lado de fora. Clara uivou. Não um som de medo, mas de desafio.
E enquanto minha consciência humana escorregava sob a onda de instintos bestiais, tive um único pensamento claro: proteja ela. Não importa o que aconteça, proteja ela. Acordei 12 horas depois, nu e coberto de sangue que não era meu, deitado no chão de madeira destruído da cabana. Clara estava encolhida no canto, também revertida à forma humana, tremendo violentamente. Ao nosso redor, destruição total. Paredes arrancadas, móveis despedaçados, marcas de garras e sangue em todo lugar. E do lado de fora, 3 corpos de lobisomens mortos, já começando a reverter para formas humanas na luz do dia. Nós... Clara começou, voz rouca. Nós matamos eles? Olhei para as carcaças e memórias começaram a voltar em fragmentos. A batalha. Eu e Clara lutando lado a lado contra 3 lobisomens mais experientes. A ferocidade dela, a lealdade dela, escolhendo ficar comigo em vez de juntar-se à matilha. E o momento em que, completamente transformados e perdidos em fúria bestial, nós 2 tínhamos se movido como um, coordenados por alguma conexão mais profunda que linguagem ou razão. Nós nos protegemos, respondi finalmente, e no processo eliminamos 3 ameaças. Levantei com dificuldade, cada músculo gritando protesto, mas isso significa que agora há pessoas procurando por eles. Outros lobisomens, humanos que sabem sobre eles. Nós acabamos de nos tornar alvos. Clara se levantou também e vi algo diferente nela. A jovem aterrorizada de 4 dias atrás tinha desaparecido, substituída por alguém que tinha olhado dentro do abismo e sobrevivido. Então o que fazemos? Ela perguntou, e sua voz estava firme agora. Fugimos? Nos escondemos? Não, uma nova voz disse, fazendo ambos girarem. Na entrada destruída da cabana estava uma mulher de aproximadamente 40 anos, magra e musculosa, com cicatrizes similares às minhas, cruzando seus braços expostos. Cabelo preto curto, olhos cinza frio, que avaliavam nós 2 com inteligência afiada. Vocês param de apenas sobreviver e começam a viver, como parte de algo maior. Quem é você? Exigi, já me posicionando protetoramente na frente de Clara. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Meu nome é Lúcia Camargo e sou representante da Alcateia, uma organização de lobisomens que escolheram viver em sociedade em vez de como monstros isolados. Ela caminhou para dentro da cabana, aparentemente sem medo. Vocês 2 causaram bastante comoção ontem à noite. 3 lobisomens rogues mortos por um duo nunca visto antes. Um mentor e uma protegida que lutaram como alfa e beta de matilha antiga. Nós não somos uma matilha, eu disse. Lúcia riu. Ah, mas são. Vocês apenas não sabem ainda. Ela se virou para Clara. Você manteve consciência durante sua primeira transformação completa. Isso é praticamente inédito. E você, olhando para mim, conseguiu transformar parcialmente sob vontade própria para protegê-la. Vocês têm potencial que a Alcateia quer cultivar. E se não estivermos interessados? Clara perguntou, erguendo o queixo desafiadoramente. Lúcia encolheu os ombros. Então vocês continuam fugindo, escondendo, vivendo com medo de serem descobertos. Eventualmente alguém percebe. Um lobisomem rogue, um caçador humano, algum grupo governamental que monitora anomalias sobrenaturais. E quando isso acontecer, vocês vão estar sozinhos. Ela pausou. Ou podem se juntar à Alcateia, aprender com outros como vocês, ter recursos, proteção, propósito. Que tipo de propósito? Perguntei suspeitamente. Caçar lobisomens rogues que colocam todos nós em risco, Lúcia respondeu. Proteger humanos inocentes, manter nossa existência secreta e, ocasionalmente, lidar com outras ameaças sobrenaturais que a maioria dos humanos não sabe que existem. Seu sorriso ficou mais afiado. O mundo é muito mais estranho do que vocês imaginam. Lobisomens são apenas o começo. Olhei para Clara. Vi meu próprio conflito refletido em seus olhos.
Juntar-se a uma organização significava comprometimento, risco, arrastar-nos ainda mais fundo neste mundo. Sobrenatural. Mas ficar sozinhos? Quantos? Perguntei. Quantos lobisomens na Alcateia? 47 em todo o Brasil. Lúcia respondeu. Mais em outros países. Alguns nascidos com a maldição, outros infectados. Todos escolheram controlar em vez de ceder. E todos olhando uns pelos outros. Clara tocou meu braço. Eu não quero passar a vida fugindo. Não quero me tornar como meu pai, sozinha, assombrada, eventualmente morrendo violentamente. Se existe uma maneira de viver com isso, quero tentar. Eu assenti lentamente, porque ela estava certa, e porque depois de 25 anos carregando este segredo sozinho, a ideia de ter aliados, de não estar isolado neste inferno, era tentadora demais para recusar. Ok, eu disse finalmente, mas temos condições. Ninguém na minha família pode saber. Nenhum risco para minha esposa ou filhos. Claro, Lúcia concordou. Proteção familiar é prioridade. A maioria de nós tem vidas duplas. Ela estendeu a mão. Bem-vindos à Alcateia. Seu treinamento real começa agora. Então descobri que minha história não era apenas sobre sobreviver a uma maldição. Era sobre encontrar outros como eu. Sobre transformar horror em propósito. Clara e eu nos tornamos caçadores. Protegendo humanos de lobisomens rogues, protegendo lobisomens controlados de caçadores humanos ignorantes, vivendo entre dois mundos, pertencendo completamente a nenhum. E aprendi que existem coisas muito piores que lobisomens nas sombras do Brasil. Coisas que a Alcateia luta para manter escondidas, para impedir que destruam o mundo que os humanos pensam conhecer. Mas essa é outra história. Por enquanto, saibam apenas isto. Se você ver uma mulher e um homem com cicatrizes estranhas observando você durante a lua cheia, não tema. Nós somos os guardiões e estamos sempre observando.